70% do seu sistema imune vive no intestino. 90% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, que os médicos tentam regular com antidepressivos, é produzida no intestino. 200 milhões de neurônios formam um sistema nervoso entérico, mais neurônios do que na medula espinhal inteira. E a maioria dos médicos ainda trata o intestino como um tubo que digere comida. Se você tem fadiga crônica, ansiedade, dor difusa, problemas hormonais ou imunidade baixa, e seus exames voltam sempre normais, este vídeo vai mudar a forma como você entende o seu corpo. O problema começa na formação médica. Na faculdade de medicina, aprendemos anatomia, fisiologia e farmacologia de forma fragmentada. O intestino fica no departamento de gastroenterologia, o cérebro fica na neurologia, os hormônios ficam na endocrinologia. Ninguém olha para o sistema inteiro, e o intestino, especificamente, recebe atenção apenas quando existe uma patologia óbvia: colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Fora disso, se os exames de rotina estão normais, o intestino é descartado da investigação. Mas existe um problema fundamental nessa abordagem. Os exames de rotina, colonoscopia, endoscopia, parasitológico, não avaliam microbiota, não avaliam permeabilidade intestinal, não avaliam o estroboloma, não avaliam a produção de neurotransmissores. Eles avaliam se existe lesão estrutural visível. E só. Então, quando um paciente chega com fadiga crônica, névoa mental, ansiedade, alteração de humor, inflamação difusa, e todos esses exames voltam normais, o sistema conclui que o problema não é o intestino, quando na verdade, quase sempre, o intestino está no centro da questão. Vou apresentar 4 conceitos que mudaram a forma como a ciência entende o intestino e que a medicina convencional ainda não incorporou na prática clínica cotidiana. Primeiro, o eixo intestino-cérebro. Existe uma via de comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro, chamada eixo intestino-cérebro, que funciona principalmente através do nervo vago. O nervo vago é o maior nervo do sistema nervoso autônomo, e aproximadamente 80% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, levam informação do intestino para o cérebro, não o contrário. Isso significa que o intestino fala muito mais com o cérebro do que o cérebro fala com o intestino. O estado do intestino influencia diretamente humor, cognição, resposta ao estresse e percepção da dor, não como metáfora, como fisiologia documentada. Segundo, a microbiota. O intestino abriga aproximadamente 38 trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, arcaea. Um ecossistema completo com diversidade comparável a uma floresta tropical. Essa microbiota produz neurotransmissores, metaboliza hormônios, treina o sistema imune, produz vitaminas e ácidos graxos de cadeia curta que nutrem as células do intestino. Quando a diversidade microbiana é comprometida por antibióticos, alimentação ultraprocessada, estresse crônico, privação de sono, esse ecossistema colapsa e os efeitos aparecem em todo o organismo. Terceiro, a permeabilidade intestinal. A mucosa intestinal é uma barreira seletiva de uma célula de espessura. Quando íntegra, permite a passagem de nutrientes e bloqueia toxinas, fragmentos bacterianos e proteínas mal digeridas. Quando essa barreira se rompe, processo chamado de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut, substâncias que não deveriam entrar na corrente sanguínea entram. O sistema imune reconhece essas substâncias como invasores e desencadeia uma resposta inflamatória. Essa inflamação é sistêmica, crônica e silenciosa, e alimenta condições que vão de doenças autoimunes à depressão. Quarto, o estroboloma. O estroboloma é um subconjunto específico da microbiota responsável por metabolizar o estrogênio. Bactérias do estroboloma produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase, que desconjuga o estrogênio no intestino, permitindo sua reabsorção. Quando o estroboloma está desequilibrado, o estrogênio não é eliminado adequadamente, é reabsorvido. Os níveis circulantes sobem, e isso alimenta condições como endometriose, mioma, síndrome dos ovários policísticos e cânceres hormônio-dependentes. O que você pode fazer hoje? Primeiro, revise o histórico de antibióticos. Se você fez ciclos repetidos ao longo da vida, especialmente na infância, sua microbiota foi impactada. Isso não é irreversível, mas precisa ser reconhecido e tratado. Segundo,
Observe os sinais indiretos de comprometimento intestinal. Não precisa ser dor abdominal óbvia, inchaço pós-refeição, trânsito intestinal irregular, sensação de névoa mental após comer, fatiga sem causa, pele com variação de aspecto, todos esses são sinais. Terceiro, não trate com probiótico genérico de farmácia sem avaliação. A escolha de cepa, dose e duração depende do seu quadro clínico. O que funciona para uma pessoa pode ser ineficaz ou contraproducente para outra. Quarto, peça uma avaliação clínica que inclua o intestino, não apenas exames de imagem, mas investigação funcional da microbiota, permeabilidade e marcadores inflamatórios específicos. Na minha prática clínica, dificilmente atendo um paciente com dor crônica, fadiga ou desequilíbrio hormonal sem que o intestino esteja comprometido. Não porque o intestino seja a causa de tudo, mas porque ele é um eixo central que amplifica ou perpetua quase todos os quadros crônicos. E o mais importante, quando o intestino é tratado corretamente, com raciocínio clínico, em sequência, com os recursos certos, os outros sistemas respondem melhor. Pacientes que há anos tomavam antidepressivos sem resultado satisfatório, que trocavam tireoidiano por tireoidiano sem melhora dos sintomas, que faziam dieta e não perdiam peso, frequentemente começam a responder quando o intestino entra na equação. Isso não é medicina alternativa. É fisiologia básica aplicada de forma sistemática. O protocolo que uso tem 4 etapas, e cada uma tem uma lógica específica. A primeira é a exclusão, remover o que está agredindo o intestino antes de tentar corrigir qualquer coisa. A segunda é a reparação da mucosa. Sem barreira intestinal íntegra, nada funciona. A terceira é a reintrodução dirigida, probióticos, prebióticos, fibras específicas, na ordem e nas doses certas para o perfil daquele paciente. A quarta é a modulação sistêmica, ajustar os sistemas que foram comprometidos pelo desequilíbrio intestinal, hormonal, imunológico, neurológico. Se você quer entender se o intestino está na raiz do que está sentindo, o link está na descrição. Ofereço o check-up executivo, uma análise clínica sistêmica dos seus exames com raciocínio investigativo de alto nível, além do meu livro e protocolo sobre modulação intestinal. Nos próximos vídeos, vou aprofundar cada um dos 4 pilares do protocolo intestinal: microbiota, permeabilidade, estroboloma e a conexão com a dor crônica.